Então vamos lá, gente. Iniciando a aula 2 do projeto, né? Seja Produtiva, aula secreta aqui. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito relevante dentro da nossa rotina, que são os vilões, né? Os vilões que muitas vezes acontecem dentro da rotina e a gente não percebe, ou a gente acha que, ah, não, isso aqui todo mundo fala, isso aqui não funciona, ah, não preciso fazer, não. Todo mundo fala que isso aqui funciona, mas não funciona. E, na verdade, eles vêm camuflados de vilões e que roubam o nosso tempo. Muitas vezes, aquela sensação que você tem quando você inicia o seu dia, que você termina o seu dia esgotada, porque a gente termina o dia esgotada, e parece que você não fez absolutamente nada. Quem aqui já teve essa sensação? Porque eu já tive diversas vezes. Todas, né? Todas nós já tivemos essa sensação. Não tem como não sentirmos isso quando nós não sabemos gerenciar o nosso tempo, né? Quando nós temos essa dificuldade de gerenciamento de tempo, nós temos essa sensação. Parece que você nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Gente, não tem sensação pior. Você olhar para a sua agenda no final do dia e falar: Meu Deus, eu não fiz nada do que eu tinha que fazer. Ou as prioridades, aquilo que eu me propus fazer, né? Eu não consegui fazer. E a gente tem diversos vilões, né? Se eu for parar para contar para vocês aqui todos os vilões, aquilo que te distrai, aquilo que te chama a sua atenção, aquilo que rouba o seu tempo, o que você precisa ter cuidado, a gente ficaria aqui a noite inteira. Então eu decidi trazer para vocês os três maiores. Um deles vocês vão falar assim, não, Evelyn, isso aqui todo mundo fala. Aham, mas ele está roubando o seu tempo. Se você não se atentar para ele, você vai cair na mesma de sempre, que é chegar no final do dia e não ter essa sensação de não ter feito nada. E aí agora eu quero que vocês me respondam essa pergunta, tá? Podem abrir o microfone e me responder. O que que mais trava a sua rotina e te impede de gerenciar melhor o seu tempo no seu dia a dia? Quem é que, se eu falar assim, o que que te travou hoje? O que que te impediu hoje de olhar para sua agenda e falar assim, nossa, eu fiz 70% da minha agenda, eu fiz 80%, fiz 90%, fiz 100%. Ou você olha para sua agenda e fala, meu Deus, não fiz 30%. O que que me travou? Você consegue identificar o que que mais tem travado você de gerenciar melhor o tempo de vocês na rotina de vocês? Quem pode me responder? Evelyn, o meu, eu não sei. Eu anoto tudo um dia antes do que eu vou fazer. Eu trabalho com consultoria de recolocação profissional, Sim. direcionada no LinkedIn para a área offshore, para quem quer trabalhar offshore. Eu trabalho de casa. Aham. Eu tenho uma dificuldade em ter uma rotina. Eu tenho tantas coisas inacabadas, eu começo e não termino. Eu já fui para a cama chorando no final do dia porque eu não fiz um terço do que eu poderia ter feito. Eu já deixei de atender cliente porque eu não tinha tempo. Como se eu não tenho tempo se eu trabalho em casa? Eu não consigo ter uma rotina produtiva. Uhum. Ah, e Valesca, o que que você me falou duas palavras agora que são bem interessantes. Rotina produtiva. O que você entende que seria uma rotina produtiva para você? O que seria uma rotina produtiva para você? Para mim, Evelyn, seria eu conseguir planejar o que eu tenho que fazer no outro dia e chegar ao final do dia eu conseguir ter concluído aquilo. Eu conseguir ter acabativa nas coisas que eu começo, quero fazer várias coisas ao mesmo tempo, me Uhum. embanando todo e no final do dia só estive ocupada, não produzi nada. Sim. Ou pelo menos você ter a consciência muito madura de que essa tarefa, essa demanda eu não fiz, por quê? Porque isso aconteceu. Então, isso aqui, conscientemente, eu vou jogar para amanhã, eu vou realocar para a semana que vem, de forma consciente. Você dominando o seu tempo, e não o seu tempo te dominando. Excelente, Valesca.
Mais alguém? Me conta, o que que mais trava a sua rotina? O que que vocês sentem aí na realidade de vocês? O meu caso, Evelyn, é a minha questão de morar sozinha em Goiânia e ter minha filha. É somente nós duas. Uhum. E ela está na fase da adolescência, então exige aquela questão de eu ter mais uma atenção com ela, que é um momento assim que merece mais uma atenção. E às vezes no trabalho não dá para conciliar, que foi o que aconteceu no último trabalho que acabou que não deu certo. Uhum. Aí, às vezes, eu preciso ter um horário para sair, para estar com ela, porque eu preciso de um acompanhamento. Aí eu vejo que gera um desgaste, que eu não consigo estudar. Aí parece que vira um bolo na minha vida pessoal também, e acaba que interfere no trabalho também. Claro, é muito importante a gente ter essa clareza, tá? Nós somos um Sim. ser, a vida pessoal e a profissional, elas não são o oposto 100%. Muitas vezes, na verdade, sempre, tá? O que acontece no seu Uhum. pessoal impacta no profissional. Se você não tá bem no pessoal, se você brigou com seu marido, com seu filho, com o papagaio, com o cachorro, enfim, se você brigou, passou a noite brigando, no outro dia, quem é que consegue trabalhar 100%? Ninguém. Sim. Alguém aqui consegue me contar a mágica, porque eu quero saber, porque normalmente a gente não faz isso, não acontece. E da mesma forma no profissional. O profissional, quando você tem um problema muito sério lá no seu trabalho, no seu escritório, isso impacta na sua casa, porque você fica pensando, você fica estressada, né? Isso você Uhum. leva para casa. Só que a gente precisa, é uma linha muito tênue, Carol, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Muito cuidado, porque você precisa entender, agora é o meu momento, ou se você tiver um momento com a sua filha dentro do seu planejamento, agora é o momento que eu preciso ter com a minha filha, né? É um momento nosso, né? É um momento da família. Então, eu vou sempre estar aqui 100%. Não, agora é o momento que eu estou no escritório, então, no trabalho, lá no, enfim, estudando. Agora é o momento que eu estou estudando. E não se cobrar. Mas isso a gente só faz quando a gente consegue fazer esse planejamento muito bem feito, Uhum. abarcando todas as funções, tanto a do seu lado pessoal quanto a do seu lado profissional, né? Não negligenciar o que é importante, porque de tudo que você me falou, na minha percepção, estar com a minha família importa, é muito Uhum. importante. Então, isso tem que ser uma coisa que, não preciso colocar na agenda, precisa sim. Precisa ter um horário? Precisa, porque senão você vai negligenciar a gente. É simples assim. Por quê? Porque o trabalho sempre vai gritar mais alto. Por quê? É muito mais fácil você perder o emprego do que perder a filha, digamos assim. Entende? Sim. Então, Uhum. você sempre vai dar atenção para aquilo que, cara, eu não posso perder meu emprego. É o que sustenta a minha casa, é o que sustenta eu e minha filha aqui em Goiânia. Mas você está negligenciando uma outra parte que é muito importante, que é a criação da sua filha, que é esse contato de família, que é você passar para ela os seus valores, seus princípios, enfim. Isso não pode ser negligenciado. Então, se eu não posso negligenciar isso, isso precisa estar dentro do meu planejamento. Isso precisa estar na minha agenda. Evelyn, mas não é errado. Eu já tive uma aluna, na época que eu fazia consultoria individual. Evelyn, mas não é errado, é assim, parece que eu tô dando um limite para mim, para o meu relacionamento com a minha filha. Não, cara, não é. Você tá colocando ali, eu vou ficar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, não sei, o tempo que você tem ali com a família. O que que você vai fazer nessas 2 horas, nessa 1 hora? Ah, a gente vai ler, eu vou sentar, eu vou fazer um bolo com ela, enfim, vou fazer alguma coisa em prol do nosso relacionamento, em prol da nossa família. Isso é muito importante, colocar isso, até que isso se torne, eu sempre falo, hábito, gente, não nasce da noite para o dia. As pessoas olham para mim hoje e falam assim, nossa, Evelyn, você é muito organizada. E não é questão de ser muito organizada. Eu construí hábitos que me fazem, hoje, ter essa aparência de muito organizada. Mas não significa que sempre dá tudo certo, 100%. Tem dia que a zona chega e paciência. Dia seguinte a gente pega o balde de novo e volta de novo. A consciência. Eu gerei uma consciência sobre a utilização do meu tempo, onde eu vou investir, com quem eu vou investir, que isso ninguém paga, ninguém tira, né? E ninguém rouba. Então, é isso que você precisa entender. Criar essa consciência de que
eu preciso criar esse hábito, então isso precisa ir para o meu planejamento. Então, é 1 hora, meia hora, 40 minutos, eu vou colocar ali tempo de qualidade com a minha filha. O que que você vai fazer nisso? Você vai ter que buscar o que que ela gosta, o que que você gosta, o que que vocês duas podem comunicar juntas nesse tempo e investir ele 100% para isso, tá? Mas Sim. alguém, gente, mais uma pessoa para me falar o que mais trava a sua rotina e te impede de gerenciar melhor o seu tempo. Evelyn, posso fazer um comentário no assunto da minha amiga Caroline? Claro, fique à vontade. Tudo que você falou e que ela falou é tão importante. Só que eu não sei se elas também verem isso, a necessidade da gente ter alguém que nos ensine isso. Ter uma Evelyn que fala assim, ó, é aqui. Eu esqueci de falar, eu também sou instrutora de autoescola, eu vejo meus alunos chegando e eu tendo que ensiná-los. Eles falam assim, poxa, era tão fácil, você me explicou de um jeito. Quase que eu falei, não era amor, você que está pensando. Mas eu preciso de você. Eu nem sabia que a Evelyn existia. Quando eu vi você, eu falei, sabe quando dá aquele estalo, ô, Caroline, dentro de você, sabe, Rafa? Quando fala assim, sozinha eu não consigo, porque eu não tenho referência. Sim, Mora eu e meu esposo, eu trabalho dentro de casa, eu trabalho de casa. Eu tiro um dia que é o sábado para me ver gente. Então eu não tenho referência de pessoas produtivas, não tenho referência de pessoas organizadas, entendeu? Meu marido trabalha embarcado. Então, quando ele chega, eu converso até com a garrafa sozinha, de tanto que eu trabalho sozinha. Então, a gente precisa de referência. Eu acho que falta muito para a gente, igual a Carol falou, a gente fica equilibrando pratos porque não tem um direcionamento. cara, isso é muito importante, porque o que é básico para mim, não, não é possível que eu precise ensinar isso. Precisa. Não é preciso que eu precise falar isso. Precisa, porque o básico, o que é básico, às vezes a gente esquece, a gente quer aquelas fórmulas mirabolantes. Gente, não. Tem coisas que você pode pegar? Tem, mas nós erramos no arroz com feijão. A gente não faz o arroz com feijão. É o simples. Vocês vão ver que o que eu vou trazer aqui para vocês são coisas que vocês vão falar assim, eu já ouvi isso em diversos lugares. Mas eu preciso dizer para vocês que é isso que está fazendo, que está roubando o tempo de vocês. Se vocês não pararem e não organizarem, não planejarem, não identificarem alguns pontos dentro do dia a dia, isso vai continuar roubando o tempo de vocês. Então, não adianta a gente querer é, coisas assim. Não, vamos voltar aqui. O arroz com feijão bem feito, ele funciona e funciona muito bem. E eu tô aqui para instruir vocês no que eu puder, no que a gente conseguir fazer aqui, a gente vai fazer, tá bom? A Rafa ia falar alguma coisa? Ia ser a outra pessoa que ia falar para a gente dar início? Boa noite, meninas. Boa noite. Então, assim, o que as meninas falaram, eu me identifico, sabe? Só que eu tenho uma sensação sempre de, no final do dia, de uma incapacidade. Às Uhum, vezes eu fico me questionando se eu estou errando, se eu estou fazendo alguma coisa, eu me sinto incapaz. Só que assim, durante o meu dia, se você for ver, eu não paro hora nenhuma. Da hora que eu acordo de manhã, no trabalho, na correria, porque eu tenho muita demanda, aí eu estou fazendo uma coisa, mas chegou outra coisa urgente, eu já parei, já comecei outra, a outra já está parada. Eu falei, meu Deus, mas eu tenho que fazer tudo. E aí? Eu sou uma só. Aí chega em casa, aí tem filho, aí tem a sim, faculdade, aí tem menino com escola, aí tem a comida, tem o marido cobrando atenção. Aí você fica, meu Deus, como é que eu vou me virar em mil? sim. Então, assim, a sensação realmente é sufocante. Eu, pelo menos, tenho essa sensação realmente de desespero. Tem hora que eu falo, meu Deus, será que eu tô errando em alguma coisa? Eu não vejo ninguém tão desesperado assim. Ou eu que tô com trabalho demais e não consigo enxergar, não sei. Gente, Eu acho que é por nossa, aí. eu me vejo tanto nessas falas, porque quando nossa, não sei se dá tempo de eu contar um pouco da história de quando eu identifiquei que eu era péssima gestora do meu tempo, sabe? Foi bem na época da pandemia. Eu não tinha o GTI. O GTI, gente, ele não foi. Eu não peguei, sentei aqui e falei assim: eu vou construir um método de gestão de tempo inteligente para vender para mulheres. Isso nunca, nunca aconteceu. Eu vivi o pior momento da minha vida na pandemia. E foi quando eu já era gestora dentro do escritório, sou advogada e sou gestora, né, dentro do escritório. Foi na pandemia que eu tive que ir pro home office que eu falei,
eu não consigo gerenciar meu tempo. O que que eu vou fazer? Foi num dia que a minha filha mais velha, hoje ela tá com 6, na época ela tava com 2 anos, 2 anos, e eu estava num momento de desfraude. Acho que todas aqui sabem o que que é desfraude. Se alguém não souber, coloca no chat que eu explico. Mas eu estava no momento de desfraude e eu ensinando ela, né, a sempre pedir para mim, porque eu estava em casa, mamãe, quero ir no banheiro fazer xixi. E eu lembro do dia, gente, que assim me bateu um desespero. Eu estava de pijama, era meio-dia, eu ainda de pijama. Eu com o computador, com o notebook na época, sentado com ele na perna, meio-dia, e com o meu chefe na ligação no celular. E a minha filha vira pra mim e fala assim: mamãe, eu quero fazer xixi. E eu virei pra minha filha de 2 anos e falei assim: minha filha, espera só um pouquinho que a mamãe já vai te levar. Gente, uma criança de 2 anos que estava num processo de aprender a ir no banheiro. A ligação finalizou, não demorou mais 2 minutos. Que eu desliguei o telefone, que eu olhei pra ela, ela tinha feito xixi no chão, era óbvio, né? E o desespero, aquilo, o olhar dela, eu nunca vou esquecer, o olhar dela de desespero, do tipo, mãe, eu fiz uma coisa muito errada, né? Fiz xixi no chão. Ela nem falou nada, ela só me olhou assim. E aí eu sentei no chão, chorei, né? Obviamente. Falei pra ela, filha, tá tudo bem, né? Não tem problema você fazer xixi no chão. Eu tive que, né, mostrar pra ela que tava tudo certo. Não tem problema, a mamãe tinha que ter te levado no banheiro e tal. Nesse dia foi a virada de chave. Nesse dia eu falei, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Eu não tô dando conta, eu não tô sendo boa mãe, aí já nós, né? Aí já vem, eu não sou boa mãe, eu não sou boa dona de casa, porque era meio-dia, eu de pijama, não tinha feito o almoço, não tinha feito nada para uma criança de 2 anos que ainda tinha que almoçar. As coisas do escritório, todas assim, eu acordava, gente, a Melinda acordava normalmente, Melinda sempre acordou muito cedo, então ela sempre acordava 6h30, 7 horas, normal, de segunda a segunda. O que que eu fazia? Eu acordava antes dela para olhar um pouco do que eu tinha que fazer, para tentar organizar a minha agenda para fazer as coisas acontecerem. E aí eu ia até meia-noite e meia, 1 hora da manhã, todos os dias. E não estava dando. E não rendia. Eu deitava todos os dias, falava, Deus, não é possível, né? Então, nesse dia, foi quando eu falei, eu preciso abrir mão. E quando eu falei em abrir mão, o que que eu ia abrir mão? Da Evelyn profissional, porque eu não ia abrir mão da Evelyn mãe, não tem como. Não tem como abrir mão da Evelyn dona de casa, esposa, não tem jeito, gente. Isso foram coisas que eu escolhi. Então, eu escolhi também ser a Evelyn profissional. E nesse dia, quando eu falei, eu vou ter que abrir mão do profissional, me doeu, porque eu amo fazer o que eu faço. E eu falei, eu preciso descobrir uma forma, tem tantas outras mulheres que conseguem, onde é que eu estou errando? E foi aí que começou o meu processo com a gestão de tempo. Então, eu estudei muito, testei todos os métodos que vocês podem olhar no mercado que tem, já testei, passou pela minha mesa, testei, vi o que que funcionava, todos são métodos muito bons. Mas aí eu comecei a modificar esses métodos e construir um para mim, para Evelyn, assim, ali na rotina, sabe? Que você vai fazendo, vou mudar isso aqui, vou fazer isso aqui, vou ver se funciona. E fui validando comigo. E fui compartilhando isso muito despretensiosamente lá no Instagram, falando para as pessoas, olha, essa é a minha dor, né? Tive esse problema, tô conseguindo fazer. E aí vi que outras advogadas, porque lá como eu sou advogada, atraio muito advogadas. Evelyn, eu também tenho essa dificuldade. Evelyn, eu também tenho essa dificuldade. Eu lembro de uma aluna que ela estava planejando ela tinha um planejamento de ser mãe, tinha 2 anos, e ela não conseguia fazer, porque ela não conseguia delegar as coisas do escritório dela. Ela não conseguia. No dia, gente, que essa mulher, que ela fez a consultoria comigo, nós fizemos a organização da rotina dela com base no GTI. O dia que ela engravidou, ela me mandou o teste. Ela chorava tanto no áudio. Não tem coisa que pague isso, sabe? Não tem, porque Evelyn, você me ajudou a alcançar o meu objetivo, que era ser mãe. Hoje eu deixei o escritório bem, deleguei com responsabilidade e vou conseguir curtir pelo menos um ano da minha maternidade. Eu falei, isso não tem preço. Então, o que que eu tô dizendo? Por que que eu tô dizendo isso? Para vocês entenderem que eu passei
por isso. Eu não estou aqui simplesmente ensinando uma coisa que eu não vivo. Gente, eu vivo isso todos os dias. Nessa época eu vivi a dor, né? O fundo do poço. E hoje eu sei quais são os caminhos que pode facilitar, né? O que que vai, quais são as ferramentas, as estratégias que vão ajudar vocês na rotina de vocês no dia a dia, coisas simples que a gente muda e funciona. Então, vamos destravar aí algumas coisas. Primeiro, qual que é o primeiro vilão que eu quero falar com vocês aqui? Vocês vão falar assim, Evelyn, isso aí todo dia, né? Acontece. Boa noite. A falta de planejamento. Boa noite. Alguém quer falar? Alessandra, acho que o seu áudio está aberto. Desculpa. Não, mas primeiro vilão, a falta de planejamento. E não adianta, gente, se você não planeja o seu dia, se você não planeja a sua rotina, você vai ser engolida pelo tempo. Você vai ser engolida pelas urgências, você vai ser engolida pelos imprevistos, porque nós vivemos o tempo inteiro, né? Eu sempre falo, as demandas de fora, do outro, que sempre cai na nossa mesa, é sempre urgente, é sempre para ontem. O chefe sempre fala assim, esse aqui é para ontem, o marido sempre fala, preciso que liga lá, não sei o que, e é para ontem, tá atrasado. A escola do menino é para ontem, tá atrasado. Então, sempre é para ontem. Sempre a demanda do outro, você precisa sempre atender o outro com esse grau de urgência. Então, se você não tiver clareza dentro da sua rotina, e o que que te dá clareza? Planejamento. Não adianta, se você não sabe o que você tem que fazer hoje, se eu não sei o que eu tenho que fazer hoje, hoje eu preciso acordar, quais são as minhas prioridades? Qual que é a minha prioridade master do dia hoje, né? Qual que é? Eu sempre me faço uma pergunta, eu ensino isso também no método GTI. O que é que eu preciso fazer hoje? Qual que é a demanda que eu tenho que fazer hoje que vai transformar, que vai fazer com que todas as outras sejam mais fáceis de serem executadas ou até dispensáveis. Eu consigo delegar para alguém, eu consigo simplesmente olhar e falar isso porque eu não preciso fazer mais. Então, eu preciso ter essa clareza, e essa clareza só vem com planejamento. Evelyn, é chato, eu sei que é, mas você precisa entender a relevância disso e o impacto disso dentro da sua rotina, porque senão você vai ficar sempre apagando incêndio. Apagando incêndio seu, mas 80% do incêndio que a gente apaga é do outro. Porque o outro sempre vai demandar. Sempre vem com uma urgência, sempre vai vir com essa relevância nas demandas que vêm de fora para dentro. Então, você precisa se planejar. Você precisa ter clareza de como é que está a sua rotina. Quais são os impactos da falta de planejamento dentro da nossa rotina? Estresse e ansiedade. Gente, se você vive estressada e vive ansiosa, olha, você está se planejando? Você tem clareza do que você começa fazendo no seu dia e termina fazendo no seu dia? Ou você vai deixando, como diz a música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, viver assim não é viver. Você está deixando a vida te levar. Então, nós precisamos inverter esse ciclo. Nós precisamos inverter essa mentalidade. Eu preciso dominar o meu tempo. Eu preciso planejar o meu dia. Evelyn, como seria esse planejamento? Gente, como eu falei no início para Carol, você precisa entender que você é um ser único, que a sua vida pessoal, profissional, o cuidar de si, tudo precisa estar ali. Porque você é um ser único. E se acontece eu quero ter três agendas, uma para o profissional, uma para a escola do menino e uma para a pessoal. Não funciona. Gerencie todas as suas tarefas numa única ferramenta. Por que que eu sempre falo isso? Porque é mais fácil você esquecer que tem que ir no médico do que você esquecer a reunião com o cliente no mesmo horário. Você marca duas coisas no mesmo horário, você vai abrir mão de qual? Do médico, com certeza. Você vai atender o cliente. Então, você precisa. E isso vai gerando o quê? Ansiedade, meu Deus, estresse. Nossa, eu não consigo. Eu vou ter que remarcar de novo. E vira aquele turbilhão de sentimentos. E você se vê imergida em estresse e ansiedade. Essa semana, tem uma advogada, não sei se todos vocês conhecem, mas ela fala muito sobre oratória, tá? E ela falou sobre um processo que ela passou de ter que frear.
Por quê? Porque ela estava vivendo exatamente nesse momento de estresse e ansiedade. Queria abraçar o mundo, né? Queria equilibrar. Eu vou falar aqui para vocês o que eu ensino de forma muito superficial, porque lá no Instagram não dá para eu ensinar isso, mas eu ensino isso também no GTI. Não existe equilíbrio. Coloquem isso aí, anotem isso de alguma forma. Não tem como você equilibrar todos os pratinhos da vida de vocês. Evelyn, como assim? Então, o que que eu tenho que fazer? Entenda, existe o contrabalancear. Isso existe. Por quê? Vamos lá. Ah, vou falar de casamento. Quando você foi casar, né? Para quem é casada, quando você estava planejando ali a festa de casamento, o que que era mais importante dentro de tudo que você tinha que fazer? A festa de casamento. Não era ela que ligar para o fornecedor, fazer negociação, fazer experimento de docinho, não sei o quê, visitar o lugar. Isso era a coisa que estava ali no centro. As outras coisas, a casa, fazia quando dava, eu segurava os outros pratos. Mas o meu foco e a minha atenção estava para o evento casamento. Estudar, passar na UAB, passar num concurso, da mesma forma. Você não abre mão de algumas coisas porque este momento aqui, neste momento da sua vida, o foco principal está onde? Em passar naquele concurso, em ser aprovada, em melhorar o seu currículo, o que seja. E isso é para sempre? Não. Quando eu passo no concurso, o que que eu faço? Opa, vamos voltar aqui e eu vou olhar para qual que é o prato que vem para o centro. Então, você concorda comigo que não dá para equilibrar 100% tudo ao mesmo tempo. Então, eu preciso ter clareza. Qual que é o momento que eu estou vivendo agora? Eu vou dar o meu exemplo para vocês. Eu, Evelyn, estou vivendo um momento de maternidade. Eu posso surtar com as coisas que estão acontecendo lá no escritório, porque eu ainda estou nos grupos do escritório. Então, eu estou vendo que tudo está acontecendo e vai me dando, às vezes, um ciricutico. Mas eu vou surtar, gente. Não vou. Não posso. Por quê? Porque o meu foco está agora aqui. Qual que é o centro? A minha maternidade. Eu preciso estar bem para que o Estevão não pegue a ansiedade, para que o Estevão não pegue o estresse, para que eu consiga entregar o meu melhor neste momento. Eu vou sair dessa licença maternidade? Vou. Vou sofrer? Vou. Óbvio que vou. Mas vai voltar tudo ao normal. O que que vem para o centro, Evelyn? Talvez o trabalho. O que que vai vir para o centro? Eu quero fazer um estudo, eu quero fazer Enfim, gente, por que que eu tô trazendo isso? Para vocês entenderem. Não existe equilíbrio 100% entre todas as áreas da vida. Não existe. Em algum momento, você está dando foco para uma e tá tudo bem. O que que nós precisamos? Falando até para a Carol sobre aquela questão, nós precisamos alinhar a nossa expectativa. Eu preciso alinhar a minha expectativa. Eu estou com uma expectativa muito alta, mas não é isso que vai acontecer. Porque eu não estou vivendo esse momento da minha vida. É um momento da minha vida, por exemplo, um exemplo recente meu. Eu preciso finalizar o meu MBA em gestão de negócios. Pensei, antes de ter o Estevão, né? Nossa, vou aproveitar a licença maternidade para assistir essas 4, 5 aulas e fechar e entregar o TCC. Gente, vocês acham que deu para fazer isso? Não deu. Por quê? Porque o meu foco está na maternidade. E quando eu trago isso para minha consciência, eu falo, tá tudo bem, não vou surtar. Eu podia surtar? Nossa, Deus, não é possível que eu não estou fazendo nada. Tô aqui só cuidando de uma criança e não estou fazendo as aulas. Não dá para surtar. Eu preciso ter essa clareza. O que que me dá essa clareza? Essa consciência de planejamento. O meu planejamento hoje não é o mesmo de 3 meses atrás. Não é. Eu faço meu planejamento? Faço. Mas não é o mesmo. Hoje ele tem lacunas, hoje ele precisa ter um espaçamento muito diferente. Hoje o Estevão ele mama em mim, então é livre demanda. Então, quando ele grita, é peito. E aí, quando solta, deixa no berço, eu vejo o que que eu consigo fazer. Mas eu tenho um planejamento? Tenho um planejamento. Eu sei o que que eu preciso fazer? Sei. Isso diminui o meu estresse e a minha ansiedade.
Isso diminui estresse e ansiedade. Segunda coisa, segundo impacto da falta de planejamento, você tem uma produtividade reduzida. Por quê? Porque você não sabe o que você vai fazer. Eu vi vocês falando aqui, vocês começam, não terminam, já vai para outra coisa. Não tem planejamento. Poxa, se eu sei que eu tenho que fazer, eu tenho que entregar esse orçamento, eu tenho que fazer esse contrato, eu tenho que ligar para esse fornecedor, eu tenho que reunir com esse cliente, então eu vou começar e vou terminar. Esse é o momento de eu fazer isso. As outras coisas, surgiu um peteco aqui. Peraí, vou dar uma olhada por cima. É um peteco que precisa parar tudo agora para eu resolver? Ou eu consigo finalizar com esse cliente e analisar esse peteco de forma mais consciente, mais racional? Então, se eu não tenho essa mentalidade, eu vou sempre começar e terminar. Ah, eu comecei com um orçamento na segunda-feira, tem 15 dias que eu não terminei. Por quê? Porque é sempre assim, eu começo e termino, começo e não termino, começo e não termino. Eu não tenho planejamento, eu vou sentar aqui 30 minutos e vou fazer e vou fazer o orçamento que eu preciso fazer, pegar os 3 orçamentos que eu preciso fazer. Então, é isso. Se eu faço, minha produtividade sobe. Quanto mais eu começo demandas, começo tarefas e não termino, a minha produtividade cai. E aí gera aquele sentimento no final do dia, de que você está esgotada, você fez muita coisa, e eu sei que fez, mas você não terminou tudo que precisava terminar. Você não finalizou tudo que precisava finalizar. Próximo aqui, qualidade do trabalho comprometida. Se você não é produtivo, provavelmente a qualidade do seu trabalho também está sendo comprometida. Por quê? Porque quando eu falo de gestão de tempo, gente, eu também falo de gestão de atenção e foco, tá? E eu sempre ensinei isso e sempre vou ensinar. Não existe mulher super poderosa, é ótimo. Mulher maravilha, tá? Que faz 50 milhões de coisas ao mesmo tempo e que todas elas saem perfeitas. Você só tem um foco, uma atenção. Você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas o seu foco e a sua atenção vai estar direcionado mais para uma do que para as demais. As demais, com certeza, você volta para revisar. E isso, para mim, é retrabalho. Isso não é ser eficiente, tá? Não é ser eficiente. Você precisa direcionar o seu foco e a sua atenção para uma demanda. Fiz, próxima. Fiz, próxima. E isso aumenta o quê? A qualidade do meu trabalho. Se eu estou aqui sentada agora com vocês e o Estevão chora e não tem ninguém para ficar com ele, vocês acham que eu vou continuar entregando para vocês o que eu preciso entregar ou a minha cabeça vai estar, meu Deus, preciso dar uma para esse menino. Meu Deus, ele não para de chorar. Meu Deus, meu Deus. A minha qualidade aqui com vocês vai ser o quê? Reduzida. Da mesma forma, gente. Da mesma forma acontece no trabalho. Da mesma forma acontece no dia a dia. Então, é foco. Eu estou aqui, eu separei para estar aqui, eu me planejei para estar aqui, então eu vou estar aqui e entregar o meu trabalho, o que eu me propus a entregar com qualidade. No escritório, com a família. Carol, se você colocou um tempo de qualidade com a família, esteja ali 100%. Não leva celular, não leva notebook, não leva trabalho. Ah, vou só olhar. Não, não olha. Depois você olha, tá? Isso eleva o nível de qualidade do trabalho ou da tarefa, daquilo que você se comprometeu a fazer. Próximo impacto, vive apagando incêndio, né? Aqui eu acho que eu não preciso nem adentrar muito, porque é óbvio isso. E por último, é a falta de foco. Porque você não está focada, você não está direcionando o seu foco para uma única atividade. Então, esses são os impactos da falta de planejamento. Coloquem para mim no chat, desses 5 que eu trouxe aqui para vocês, quantos hoje vocês vivem? Quantos hoje estão presentes na rotina de vocês? 1, 2, 3, 4 ou 5? Coloquem para mim aí no chat. Nossa, eu esqueci de... Ah, gente, não repara, hoje eu esqueci de pegar o copo, eu vou tomar no bico mesmo a água, tá? Quantos? 3, Tô Carol. até com vergonha de pontuar aqui, gente. 5. Vergonha de gabaritar.
Falta de foco e produtividade reduzida e apagando incêndio. Glaucia, então, 3, Rafa, 5, Mara, 4. Olha só. Todas acima de 3. Falta de foco, Valesca. Mais algum, Valesca? Olha só, gente. Como a Só gente. um minuto, ô Evelyn, porque tá crítico a situação, então eu tenho que ver qual é o menos pior para não passar vergonha na frente das minhas amigas. Ah, é que ninguém passa vergonha, que a gente vai passar vergonha junto, vamos resolver junto, vamos rir junto, tá tudo certo. Vida, Estamos tudo no mesmo barco, Valesca. isso mesmo. Gente, pelo menos todas nós caímos nele. Todas nós. Então, isso mostra que ou o planejamento que faço ainda não está me trazendo a segurança que ele precisa trazer, ou eu estou deixando de fazer o planejamento que eu preciso fazer. E aí, por conta dessa ausência de planejar o meu dia, planejar a minha rotina. Gente, é fazer uma rotina mesmo, tá? É fazer lá de 6 às 22 horas. O que que eu faço nessa primeira hora do dia? Minha rotina matinal, a minha ida para o trabalho, o que que eu faço no trabalho? É literalmente trazer para os seus olhos, trazer para a sua rotina de forma visual o que você faz. Qual é o seu planejamento? Simples. Ô Evelyn, sabe Oi. o que que eu acho que também acontece no meio do caminho? Hum, É muita informação perdida. Como a gente sabe onde que está o gargalo do nosso problema, qual é a nossa dor no momento? Por exemplo, eu atendo pessoas que trabalham embarcadas, que querem trabalhar embarcadas. Você imagina a quantidade de pessoas que são e a delicadeza do trabalho, né? A maioria são homens. uhum, Então, é o que que eu fazia, o que que eu faço? Fico buscando fórmulas em YouTube de qual é a melhor forma de planejamento, como fazer um planejamento eficaz, qual é o planejamento imbatível. Ao final, está misturado sorvete com macarrão, feijão, sabe sim, aquela coisa que tá um sim. Muita Frankenstein que no informação. final, em Sim, vez de ter me ajudado, sim. acaba me atrapalhando pelo excesso de informação de não Muitas ter vezes uma. você pega de A uma coisa, você pega de B outra coisa, você pega de C outra coisa, e você tenta fazer uma salada que não funciona, que não dá resultado. No domingo à noite eu sentei para fazer a minha programação da semana, eu estava com 3 folhas, eu falei, não, mas isso daqui eu tinha anotado do vídeo, não, mas e esse? Não, mas naquele vídeo ele estava falando, Não, por fim eu desliguei, eu falei assim, Senhor, me ilumina, eu vou descansar e vou tentar fazer amanhã. Aí eu vi que não adianta. Não sei se as meninas já passaram por isso, por você ficar tão desesperada de querer resolver, de querer. Essa situação está incomodando tanto que a gente fica buscando soluções. sim. Não, isso acontece mesmo, Valesca. Isso acontece o tempo inteiro. Nós nos entupimos de informação. Mas na hora de você, o que que é mais importante, gente? Você precisa ser informado, mas mais importante que isso é você pegar a informação e transformar ela em execução, ação dentro do seu dia a dia, transformar isso em ferramenta que vai potencializar os seus resultados. Se isso não está acontecendo, para tudo, fala, pera, né? Isso aconteceu também lá na época que eu estava estudando. Hoje eu já consigo direcionar bem os meus olhares, já sei o que que vai funcionar, já sei o que que só vai aqui me trazer né, um docinho na boca, mas depois não vai funcionar em nada. Então hoje eu consigo ter essa clareza. Mas nós precisamos entender, a quantidade de informação que entra, ela precisa voltar em forma de ação, execução, estratégia dentro da minha rotina. Se não volta, porque você precisa avaliar. Ah, se A te ensinou, se eu estou te ensinando aqui alguma coisa, você precisa avaliar. Peraí, a Evelyn falou isso, deixa eu ver se funciona, deixa eu ver se é assim mesmo, como que vai ser dentro da minha rotina. Você precisa avaliar o que eu estou trazendo para você. Porque se você não tem tempo, aí você fala, a Evelyn falou A, mas fulano falou B. Aí você traz tudo para um bolo só. Quem que você está avaliando? O que você está avaliando? Como você quer construir um planejamento assim, né? Então, isso faz todo sentido. Por que fazer um planejamento é importante?
muitas vezes essa é uma pergunta que eu recebia muito quando eu fazia consultoria, gente. Ah, não, mas por que que é importante? Preciso mesmo fazer? Vou dar aqui 4 porquês para vocês. E um porquê, tá? 4 porquês. Por quê? Previsibilidade. Eu consigo ter uma previsão de como vai começar e vai terminar a minha semana. Por que que eu não falei aqui que eu consigo ter 100% de certeza? Porque, gente, isso é impossível. Quem vende, né, um planejamento 100% imutável, vocês podem ficar com os dois pés atrás, porque isso não existe. Por quê? Porque, como eu falei, nós somos demandados o tempo inteiro por um chefe. Ah, mas eu sou chefe, Evelyn, eu sou a dona do meu negócio. Ok, mas você é demandado pelo seu filho, seu filho requer algumas coisas, seu familiar requer algumas coisas, seu marido requer algumas coisas. Então, o tempo inteiro, você precisa estar o quê? Opa, eu preciso. Chegou uma tarefa, chegou uma solicitação, uma demanda para eu fazer? Peraí, deixa eu ver como é que tá a minha rotina, para eu pegar isso aqui e colocar e alocar no meu planejamento. Então, é previsão. Não é 100% de certeza. Mas, gente, a previsibilidade, a previsão, ela já diminui o estresse. Ela já te dá clareza. Ela já consegue te dar um rumo, um norte. Se você não tem um norte, qualquer lugar onde você chega, qualquer areia que você pisa, você acha que é boa. E às vezes você tá pisando numa areia movediça? Mofetiza? Não sei. Aquelas que Movediça. Isso, obrigada, Rafa. Você tá dentro de uma e nem tá sabendo, sabe? Então você precisa ter clareza, previsão. Opa, ali é terra firme. A previsão é de que eu chegue na sexta-feira, no meu caso, essa semana. A minha previsão é que eu chegue na quinta-feira com XPTO, que são as minhas prioridades feitas, as minhas prioridades da semana. Ah, pode acontecer alguma coisa. Se eu não conseguir fazer, eu já sei por quê. Por que que eu não consegui fazer? Ah, porque aconteceu aquilo. Ah, porque eu tive que socorrer fulano. Ah, porque... Tá, então, essa prioridade aqui eu não fiz por um motivo. Eu estou trabalhando o meu racional. Eu estou entendendo o porquê. Eu vou pegar ela e vou colocar ela lá na segunda-feira da semana que vem para eu fazer. Entende? Então, tudo isso, o planejamento, a previsão me dá essa clareza de eu poder pisar, de eu poder dar um passo seguido do outro, sabendo que as coisas vão acontecer. Se não acontecer, que pode perfeitamente não acontecer, eu sei o porquê. Quando eu falo de gestão de tempo, gente, eu falo de você criar uma consciência muito, assim, surreal sobre onde você está investindo seu tempo. Eu não consegui investir meu tempo na minha prioridade, nenhuma das minhas prioridades dessa semana, mas por quê? Ah, porque aconteceu um imprevisto muito sério, uma questão de saúde e tal, e não consegui fazer. Ótimo. O que que isso significa? Eu tenho clareza, eu tenho consciência de onde eu investi meu tempo, ou do porquê eu não investi meu tempo fazendo aquela demanda. Segunda coisa, segurança na tomada de decisão. Se teve uma coisa que eu posso dizer para vocês que gestão de tempo me ensinou, foi tomar decisões mais assertivas sobre a utilização do meu tempo. Gente, hoje eu não passo o tempo inteiro rolando, por exemplo, o Instagram, porque eu sei que o meu tempo vale muito. E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de valor. Eu valorizo o meu tempo. Valorizo o meu tempo de estar aqui com vocês, valorizo o meu tempo de estar com a minha família, valorizo, é valorizar. Hoje, ao invés de eu sentar a minha bundinha aqui na frente do Instagram e ficar rolando, 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 o que que eu decido fazer? Pera, eu vou sentar com a minha filha e ter um tempo de qualidade com ela. Filha, como é que foi a escola hoje? O que que você aprendeu? É mesmo? Então, assim, é tomada de decisão. Então, quando você tem um planejamento, quando você consegue fazer um planejamento, você consegue decidir com clareza. Por exemplo, aconteceu um imprevisto na minha rotina, eu olho para o meu planejamento e vejo qual que é a demanda que eu posso adiar e que vai ter menos impacto.
poder de decisão. Ah, eu posso pegar esse aqui e colocar lá para a semana que vem, porque eu vou parar agora para resolver esse imprevisto, mas essa demanda aqui, ela tem baixa prioridade dentro do meu planejamento. Então, eu posso jogar ela para a semana que vem, que o impacto dela vai ser mínimo. Segurança para tomada de decisão. Isabel, você quer falar alguma coisa? Você levantou a mãozinha? Isa? Não, não. Sim, pode falar, Isa. Vai escrever ou você vai falar? Uh-uh. Não estamos te ouvindo, Isabel. Seu microfone está fechado. Conseguiu fechar? Consegue abrir? Deixa eu ver aqui. Eu não consigo abrir. Tá. Quando você conseguir resolver aí, você me fala, tá? Que aí você fala, tá bom? Seguindo aqui, gente, então, aqui. Terceiro impacto do planejamento, do porquê o planejamento é importante, obviamente. Aumento da produtividade, né? Se você tem um planejamento, você consegue produzir melhor. E produzir, gente, não falo apenas de quantidade. Na verdade, produtividade não é a quantidade de coisas que você faz no seu dia, tá? Vamos lá, vamos ressignificar aqui. Ser produtiva não é a Evelyn ter 50 coisas na agenda e dar cheque em todas as 50. Não, isso não é sinônimo de produtividade. Produtividade é a Evelyn ter 10 coisas na agenda, dessas 10, 3 delas serem prioridades. E se ao final do dia eu fiz as minhas 3 prioridades, mas as outras 7 coisas eu olhei, eu analisei e vi baixa produtividade. Posso delegar. Deleguei com responsabilidade, mas eu executei as minhas prioridades. Vocês acham que a Evelyn foi produtiva? Foi. Qualidade na produção. Qualidade na execução. Isso é ser produtivo. Isso é você ter um resultado de alta performance. Não é você fazer 50 coisas, dar cheque em 50 coisas, tá? É você escolher minhas prioridades, 2, 3 na semana. Vou focar nelas. As outras demandas, aqui, ó, isso aqui eu posso delegar, isso aqui eu preciso fazer. Então, eu vou fazer. Ao final da semana, as minhas prioridades todas foram executadas. E as outras, eu consegui fazer 50% delas e as outras eu deleguei. Ou eu olhei e falei, não precisa mais fazer, isso aqui eu posso realocar, isso aqui não é para agora. Enfim, tomada de decisão com consciência. Mas fiz. Isso é produtividade com qualidade. Tudo bem? Próximo aqui, foco nos resultados. Quando você planeja, você não está planejando apenas a segunda, a terça, a quarta. Você está planejando num lapso temporal de curto, médio e longo prazo. O que você está almejando com isso? Eu estou almejando sempre ter qualidade de vida e ser uma excelente profissional. O meu foco está no resultado e não apenas no dia a dia. Então, eu preciso planejar. O planejamento, ele tem um poder, gente, surreal. Às vezes você acha que é só o dia a dia, mas não é. Você está construindo curto, médio e longo prazo um processo que vai te levar para um objetivo. Qual que é o seu objetivo daqui a 10 anos? Você quer continuar? Vou dar o exemplo da minha aluna, da que eu falei. O objetivo dela era o quê? Engravidar. Era um objetivo de médio prazo. Ela conseguiu? Conseguiu. Mas por quê? O planejamento deu para ela visão de dia, diária, mensal e longo prazo. Então, ela conseguiu, com um planejamento, alcançar um objetivo, que era a maternidade, daqui 2 anos, ser mãe.
Olha para você ver o poder que um planejamento tem quando nós levamos ele a sério, quando nós passamos a executar ele com seriedade, tá? Então, este é o primeiro passo que vocês precisam tomar. Quais são as ações práticas que vocês precisam começar a fazer de imediato na rotina de vocês para eliminar essa falta de planejamento? E aqui eu não vou falar simplesmente fazer um planejamento, porque isso é óbvio. Mas a primeira coisa, vou dar ações para vocês, tá? No início de cada dia, faça uma lista de tarefas, tá? Se você consegue, e aqui eu vou ser bem sincera com vocês, eu gosto de fazer o meu planejamento semanal e não diário. Então eu paro ali, ou no final de semana, no sábado, no domingo, eu não faço ele na sexta-feira, por quê? No final do dia. Porque na sexta-feira eu já estou o quê? Esgotada da semana. Eu provavelmente vou ser negligente quando eu fizer o planejamento da próxima semana. Então, eu sempre faço ou no final de semana ou na segunda, cedo, tá? Então, eu faço meu planejamento semanal. Se você não tem esse costume, faça diário. Dê o primeiro passo fazendo o quê? Todo dia. No início do dia, eu vou o quê? Fazer a minha lista de tarefas. Faça a lista do que você precisa fazer, do que você precisa realizar naquele dia. Levar o menino na escola, buscar o menino na escola, levar o menino no inglês, fazer o orçamento, reunir com o cliente, tudo, gente, tudo. Ah, marcar uma consulta médica, tudo. Faça, tá bom? Segunda coisa, ao longo do dia, marque as tarefas que foram concluídas para você ter uma visão clara do seu processo, da sua caminhada, do seu dia a dia, tá? Do seu dia. Então, qual que é o momento que eu faço isso? Eu faço isso em 2 momentos da minha rotina. No início, no final da manhã, antes ali do almoço, 11h30, meio-dia, eu olho para minha agenda e vejo o que que eu fiz. E no final do dia, eu olho para minha agenda e dou check, né? No que eu fiz. Para eu saber, opa, tô no caminho certo. Falta pouco. Terceira coisa, reserve 10 minutos todas as noites para você revisar o que foi feito e planejar o dia seguinte. Isso para quem vai fazer todos os dias o planejamento semanal. Então, eu construí isso aqui pensando em você que não faz isso na semana, mas vai fazer isso diariamente. Então, no final do dia, lá à noite, você vai olhar e vai ver: olha, hoje de 100% eu cumpri 70%, 80% da minha agenda. Gente, fiquem muito felizes. Se recompensem com isso, tá? Eu vou falar até sobre isso mais na frente. E por último, faça ajustes nas prioridades com base no que foi realizado e nas novas demandas que surgiram. Como eu falei, vão surgir. O que que vocês vão fazer? Ajustar. Bom, isso aqui eu posso levar para a semana que vem, isso aqui eu posso delegar para alguém, isso aqui eu posso deixar para amanhã. Não é tão urgente assim, não é tão importante assim. A prioridade dela é nível baixo, então não tem problema. O impacto dela dentro da minha rotina hoje não vai ser grande se eu deixar de fazer essa demanda. Isso aqui são ações que vocês podem e devem colocar em práticas o quanto antes e que vão dar clareza, vão dar segurança para a tomada de decisão, vão dar uma visão mais clara, né, do planejamento do que vocês têm, da utilização do tempo de vocês, e de como vocês estão investindo o tempo de vocês. Tudo bem até aqui? Isabel, já quer tentar falar? Sim, estão me ouvindo? Agora sim. Ah, tá, legal. Então, eu ouvindo você colocar, né, essas questões aí, e aí eu lembrei de uma situação, né, comigo. E tudo para mim, Isabel, me remete a muita questão de disciplina, né? Que assim, às vezes a gente acorda tão automático, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu tenho 2 filhos também, Uhum. e trabalho híbrido, né? E aí eu acordo tão automático, acordar menino para a escola e fazer isso, aquela coisa, e quando a gente percebe, amanhã já está indo embora. Uhum. E assim, eu sempre. Tô com meu joelho. Caraca, meu Oi? pé é muito feio. Nessa hora que eu vou pegar uma moção, Lu, eu acho que o seu áudio está aberto. tá ouvindo?
Estou indo numa aula ao vivo. Tá. Não, tá fechado. Pronto, pode falar. Isabel, pode. que acontece? Eu sempre gostei de fazer minhas anotações em agenda física. Hum? E de um ano para cá, eu mudei de emprego e tal, e o pessoal usa muito o computador, muito Drive, né? E aí eu tive que me readaptar a isso. Aí eu falei, pronto, não adianta eu ficar usando físico se tá todo mundo ali, né, manuseando o Drive. Isso. Aí eu comecei a fazer as minhas anotações na agenda do Google, porque Uhum. o acesso do celular, acesso do computador, enfim. E aí você colocou a questão também da internet, né? De redes sociais, que a gente acaba passando por ali, e quando a gente percebe, já deu muito tempo. Você assusta, você já está 50 minutos, é uma coisa que eu estou me policiando também em relação às redes sociais. Uhum. Eu vejo que a gente perde um tempo de produtividade mesmo. Não que a gente não tem que ter, como se diz assim, aquela válvula de escape, né, para sair daquela rotina, mas quando a gente percebe, a gente já tomou boa parte do tempo ali acessando as redes sociais. Sim. E aí, eu estou me policiando a fazer minha agenda, como você disse aí, né? Por exemplo, no domingo. Uhum. Geralmente todo mundo faz que é o ideal, programar para a semana, enfim. E aí eu sempre coloco a minha rotina da semana. Uhum. E acontece que às vezes a gente é atravessado, mesmo que a gente tenta organizar, a gente acaba sendo atravessado por outras questões que não estão ali na agenda, Sim. né? Você não programou. Aí, o que eu faço? Eu ainda acabo, aí eu volto na agenda, mesmo que eu fui atravessada por uma situação, eu volto lá na agenda, mesmo que eu fiz aquilo ali, eu volto lá e anoto Sim. aquilo que eu fiz, Uhum. para eu poder visualizar o que eu estou fazendo, como é que está indo, né, a minha produção. Não que a gente tem que viver na produtividade, mas a gente busca essa produtividade para melhorar, né, tanto o lado social, familiar, o lado de trabalho, porque a gente tem uma vida além do trabalho, né? Que é igual você colocou lá no início. Chegou um momento que eu tive que fazer uma escolha, Sim. né? Eu pensei nessa escolha, e são escolhas na vida da gente que pesa, né? Por exemplo, hoje eu tenho 2 filhos, eu não sou casada, eu tenho 2 filhos, então a sobrecarga, Uhum. assim, cada um tem sua particularidade, né? Mas falando em relação a mim, a sobrecarga é muito grande. E aí, Uhum. realmente, não se organizar, não planejar, a gente vai só vivendo. Hoje, amanhã, depois, É isso. né? É isso mesmo. É Deixando a vida levar a gente para um lugar que talvez a gente nem queira, né? A gente nem gosta exato. E o tempo passa muito rápido, né? muito. Daqui Gente, a pouco a muito gente já... rápido. É um ativo que todas nós ganhamos, né? Eu costumo dizer, né? Quando eu falo para minha equipe sobre tempo, eu falo, olha, a gente, quando nós viemos para esse mundo, nós viemos todos nós com uma quantidade de tempo limitada. E cada Uhum. um está usando o seu da sua forma, a sua maneira, do seu jeito. E é uma coisa que não volta. Você investiu errado o seu tempo, e acabou. Esse minuto já foi, não vai voltar. O dia de ontem já foi, as minhas decisões, aquilo que eu decidi, como eu ia investir o meu tempo, já foi, sabe? É uma coisa que não tem retorno, não vai voltar para mim, né? Você vai ter ali no final do dia a mesma coisa que eu pedi. Eu queria ter 48 horas. Não tem, gente, não tem. Nós não vamos ter sempre 24 horas dentro do dia. Então, nós precisamos criar essa consciência, né? De, de investir. Eu não falo de utilizar o tempo, eu falo de investir, porque é um investimento. Você saiu, você está nesse mundo e você tem XPTO, quantidade de horas limitadas. Vai chegar. Tem gente que fala, né? Quando chegar a hora da minha senha, acabou meu tempo, foi. E aí? Entende? Não tem como eu voltar. Não tem como eu falar assim, não, mas peraí, deixa eu pegar só mais 5 minutos aqui. Não, já foi. O que eu fiz com o meu tempo? Como eu investi meu tempo, né? Só trabalhando, só. Eu lembro que eu tive um chefe que eu achava ele o máximo, porque ele chegava no escritório,
7 horas da manhã, e ele ia embora todos os dias, 11 horas. Eu falava, esse homem vai ficar muito rico. Gente, esse homem trabalha demais. Eu achava ele o máximo. Isso há uns 10 anos atrás. Até que, quando eu aprendi todo esse processo, passei por esse processo, né, revolucionário, eu olho para essa Evelyn que achava esse cara o máximo e falo, meu Deus, não sabia o que que estava achando, né? Olha os parâmetros que eu estava escolhendo para seguir, né? De pessoas que trabalhavam até 11 horas. Aí hoje eu paro para analisar e eu vejo esse cara, durante o período que ele estava dentro do escritório, ele não trabalhava, ele não fazia o que ele tinha que fazer. Aí ele ia fazer depois das 7, 8 horas da noite. Aí ele ia trabalhar, aí ele ia fazer alguma coisa, ia fazer outra. Olha só, aí ele passava uma impressão de produtividade elevadíssima, né? É aquilo que eu falei para vocês, gente. Não é quantidade de coisas, é qualidade. Se você entrega hoje. Por que que hoje o trabalho home office ele está sendo bem visto para quem consegue trabalhar em home office? Porque você não está ali contando as horas que a pessoa está. Gente, isso é de verdade. Quem trabalha em home office fica de 8 às 18 trabalhando? Não fica. Ah, tira só 2 horas de almoço. E eu falo isso porque eu sou gestora de escritório. Eu tenho gente que trabalha lá no escritório e eu falo, não é assim. O que que você avalia? Entrega, produtividade, qualidade. É isso. Ponto. Eu não quero saber se a pessoa fez aquilo que ela tinha que entregar em 2 horas. Ela tinha 8 horas de trabalho. Se ela fez em 2 horas e entregou um trabalho de qualidade, ponto. É isso. Mais alguma coisa, Isabel? Sua fala foi excelente. É, não, é isso mesmo, essa questão do home office mesmo que você colocou aí agora. Uhum. Hoje eu estou totalmente adepto ao home office. Uhum. E a gente sabe que não é um glamour, né? Porque dependendo da situação, a gente acaba trabalhando até um pouco mais. Mas com os ajustes, né, a gente consegue se organizar. Por Sim. isso que quando eu vi seu perfil passando para mim no Instagram, ele vai falando, né, Sim. algumas coisas. Não, gente, peraí, deixa eu dar uma pausa aqui, dar uma olhada nisso. Aí eu já fui logo para o WhatsApp, para o grupo. Eu falei, não, deixa, porque a gente não é dono do saber. E quando tem alguém, né, que tem essa visão, que tem essa questão clara dessa produtividade, que vai te mostrar com outros olhos, com outros aspectos, eu acho que a gente precisa, sim, expandir, né? Ah, Porque é sempre Catarina, a o urso. gente precisa expandir. Mas é isso. que bom, Isabel. Eu fico feliz que você esteja aqui. E é isso, vamos expandir e crescer juntas. Estou aqui para pegar na mão de vocês e o que a gente puder fazer junto, nós vamos fazer. Que bom, achou e não larga mais, né, Valência? Isso mesmo. Ah, Gláucia, tá bom. Me pede uma. Nunca mais já ouviram falar de carrapato, serei. Gente, quem fizer stories, essas coisas aí, filmar, pode me marcar, viu, Gláucia? Se vocês quiserem fazer, vocês fiquem à vontade, tá? Para eu repostar, mas Gláucia eu mando depois, tá? Para você, só me pedir. Vamos para o segundo vilão, então, gente? Segundo vilão, desorganização. Evelyn, isso é, né? Todo mundo sabe, sim, mas a gente erra por não fazer. A gente sabe, mas não faz. A gente sabe, mas não executa. O segundo vilão é a desorganização. Impactos disso dentro da nossa rotina. Você acaba investindo muito tempo em algo que você ou não deveria investir seu tempo, ou que deveria ser algo simples. Você resolveria simples, mas porque está desorganizado. Você sabe exatamente as pastas do seu computador? Ou você fica meia hora procurando aquele documento que você sabe que você guardou, mas você não sabe onde você guardou? Desorganização. Algo que era simples, é só eu pegar esse documento e enviar para o cliente. Mas o fato de eu não saber onde ele está, onde eu guardei, de não ter um processo, né, de organização, um procedimento de padrão, né, de organização, me faz perder minutos, às vezes horas, procurando algo. Gente, quem não perdeu já alguma coisa dentro de casa porque não sabia onde colocou e ficou ali dias procurando? Nossa, aí do nada, aí você fala assim, aquela famosa frase, quando eu não precisar, eu vou achar. E acha mesmo. E acha.
Mas isso é sinal de quê? Desordem, desorganização. Tem que ter organização. Ah, Evelyn, assim, aquela área de trabalho que é uma maluquice me dá fobia, gente. Eu não dou conta de trabalhar. Eu sento, a minha área de trabalho tem que estar organizada. Eu não consigo sentar e trabalhar. Se tem vários documentos soltos, contrato, documento de cliente, o portfólio, e aí mistura Evelyn daqui da empresa da Evelyn, da empresa do escritório, vai virando uma bola de neve. Não, tem que estar organizado. Então, isso te faz perder tempo. Segunda coisa, problemas com comunicação. Por quê? Porque se eu não sou organizada, eu não sei para quem eu peço, eu não sei quem é que faz, eu não sei para quem eu deleguei. Então, aí eu falo, Valesca, faz esse contrato para mim, me ajuda a fazer isso aqui. Passa uma semana, eu não sei para quem eu pedi. Aí eu vou lá, Carol, cadê aquele contrato? Não, não foi para mim, não. Aí a Valesca não terminou, fica quietinha, não fala nada. E aí eu fico desesperada. Por quê? Porque eu não tenho organização, eu não sei para quem eu passei, eu não anotei, olha, esse documento eu entreguei para fulano de tal e daqui a uma semana ela vai me entregar. Essa demanda eu passei para parceiro X e daqui a uma semana eu vou retornar com ele. Então, nós temos problemas de comunicação quando nós não somos organizadas. E aí, gente, isso passa uma péssima impressão. Principalmente aqui, ó. Impacto negativo na reputação profissional, faltou um tio ali lá. Profissional e para o cliente. Gente, não tem nada pior, nada. E eu não falo só de escritório de advocacia, que eu falo de qualquer serviço. Se você pede para o cliente uma coisa que ele já te entregou, que ele já. Isso, você vai lá daqui a uma semana e pede de novo, porque você não sabe onde você guardou, quem pegou. Se é você sozinha, você não se organizou, não guardou. Se é você e sua equipe, a sua equipe não tem padrão de organização mínimo, vira um peteco. Aí você tem que voltar no cliente e falar assim, nossa, ó, fulano, me manda aquele documento de novo. Isso passa uma péssima impressão profissional. Você fala, ué, mas eu já enviei para fulano de tal. Não, mas vocês estão me pedindo isso de novo. Eu já enviei, já resolvi. Entende? Isso tudo é impacto de desorganização. E por último, trabalhar mais que o necessário. Por quê? Porque se eu não consigo localizar, me organizar, eu vou ficar mais tempo, eu vou investir mais tempo de maneira errada, porque estava tudo uma desordem. Aí eu tenho que procurar documento, eu fico perdendo tempo com, gente, com coisas que a gente resolveria sim. A gente perde tempo, tá? Quais são as ações práticas que vocês precisam ter dentro da rotina de vocês para eliminar a falta de organização? É aquilo, resolve, vocês conseguem colocar em prática já amanhã, tá? Vamos lá, a primeira delas, utilize uma agenda, um aplicativo de gestão de tarefas. E aqui eu vou ser bem sincera, assim como a Isabel falou, ela entrou no emprego que o pessoal usava mais agenda eletrônica, né? Era um pessoal mais virtual, digamos assim, do que manual. Qual que é a melhor ferramenta, Evelyn, para eu me organizar? Existe? Existe. Qual? Aquela que funciona para você. Não, não, gente, não vai pela cabeça da Evelyn quando eu falo assim, ó. Eu, Evelyn, não funciono com Planner. Eu, Evelyn, funciono com aplicativo. Eu, Evelyn, hoje tenho o Planner GTI, que é totalmente no Notion. Então, eu me organizo pelo Notion, pelo meu Planner no Notion. Ai, não, então também vou ter que fazer isso que a Evelyn. Gente, existe, é diferente de você já saber que você é uma pessoa que funciona com aplicativos, com Trello, com Notion, e falar assim, Evelyn, então me dá o seu Notion, me dá o seu Planner, que eu já funciono, do que você ser uma pessoa totalmente manual e falar assim, eu vou tentar. Você pode tentar, mas você também pode saber que pode se frustrar. Não existe a ferramenta universal. Existe a ferramenta que funciona para você. É aquela que vai tirar você do ponto A e te levar para o ponto B. Esta é a ferramenta que funciona.
Eu já tive vários planners manuais e estão aqui sem nenhuma utilização. A Melinda tirou todos os adesivos dele e foi só. Tem uns 4, 5. Não funciona para mim. Então, utilize a ferramenta que vai te tirar da inércia, que vai fazer você se movimentar dentro da sua rotina. Segunda coisa, implementar um método de caixa de entrada, que é aquele negócio assim, ó. Ah, tá no meio do dia, aí você pensa, nossa, eu tenho que ligar pro médico. Arruma um lugar, um, como que é o nome, gente? Um bloco de notas, nossa, quase que não sai a palavra. Um bloco de notas, um WhatsApp, para você o quê? Ir jogando essas demandas que vão surgindo dentro da nossa cabeça durante o dia. Não fica guardando isso. Utilize o método de caixa de entrada. Ou na sua agenda, ou coloca ali, ó, caixa de entrada. Tudo que você pensar no dia que não está no seu planejamento, tá? Nossa, lembrei disso. Nossa, e isso aqui. Nossa, e se eu fizer? Vai lançando lá. No final do dia, você vai pegar essa caixa de entrada e vai fazer o quê? Processar ela. Ah, isso aqui eu vou colocar nessa semana, isso aqui eu vou colocar na semana que vem, isso aqui eu vou fazer amanhã. Você vai processar. Por quê? Gente, mentalidade. Organização começa na mente. Eu dou até uma aula dessa dentro do programa de aceleração, tá? É mental. Você precisa entender que se sua mente está desorganizada, vai todo o resto ser desorganizado. Ai, meu Deus, um turbilhão de coisas aqui. Pensando em várias. A cabeça da gente não foi feita para ser caixa de entrada. A cabeça da gente foi feita para criar, para pensar, para inovar. Caixa de entrada, você vai pegar um bloco de notas, um aplicativo no celular e colocar lá, caixa de entradas. Tudo que você pensar em fazer no dia que você esqueceu ou que você vai lançar lá. No final do seu dia ou no final da sua semana, você vai processar tudo isso e organizar. Tudo bem? Próximo, desenvolva uma rotina de organização. Tem que ter. Sentei aqui. O que que eu fiz para essa aula funcionar? Eu sentei aqui meia hora mais cedo e fui organizar. Material que já estava pronto, luz que já estava aqui, mas eu precisava olhar, a câmera, o zoom, olhar se estava tudo certo, áudio, organização. Você já imaginou se eu entro aqui 8 horas, vejo que a luz não está funcionando, vejo que o zoom deu PT, vejo que não está saindo meu áudio na hora do negócio. Rotina de organização. Comece a fazer. No dia, começa o seu dia. O que que você vai fazer? Vou limpar a minha. O que que eu sempre faço? Limpar meu WhatsApp, limpar meus e-mails. Minha caixa de mensagem tá ok, meu WhatsApp tá ok. Olha aqui a minha área de trabalho do computador tá ok. Vamos começar o dia. Rotina de organização, de limpar, de, sabe, começar o dia falando start no dia. É isso. E segundo, e por último, crie categorias para as atividades. Por exemplo, é uma atividade pessoal ou profissional? Pessoal, profissional. Crie categorias, nível, urgente ou importante, para você se organizar e se localizar melhor dentro da sua rotina, dentro do seu dia. Alta prioridade, prioridade master, média prioridade ou baixa prioridade. Categorize as suas atividades. Isso é importante, tá? Na hora de você se organizar, para você se organizar. Tá, esse aqui é o bloco, esse aqui é o rol de atividades que são importantes, esse aqui é o rol das atividades que são pessoais, esse aqui é o rol das atividades que são profissionais, e aí você vai se ajustando e se organizando. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Eu fiz isso na minha agenda do Google. É isso aí, Isabel. Faz toda a diferença, tá? Essa organização, criar essas categorias, faz toda a diferença. Gente, toda, tá? Bora pro último vilão. É muito bom e dá para colocar cores de referência. É ótimo. Eu uso no planner do método GTI e também dá para você categorizar o que é importante, baixa prioridade, rotina, é excelente. Te dá uma visão muito boa, né? Uma organização melhor, um ar de que tá tudo, né, no devido lugar. Isso é muito bom.
Último vilão aqui, gente. Procrastinação. Quem aqui nunca procrastinou? Quem aqui nunca... A Lu disse que usa o Trello. O Trello eu também usei, Lu, e ele também dá para você organizar e categorizar, né? Deixar ali as etiquetas. É bem bom também, tá? Procrastinação. Quem aqui nunca caiu numa de, eu vou fazer depois. Não, isso aqui é simples, amanhã eu faço. A Lu disse que funciona melhor com digital. Eu também, Lu. Quem nunca falou, amanhã eu faço, amanhã eu resolvo. E esse amanhã nunca chegou, né? Pois é, procrastinação. O que a gente precisa entender, gente? Procrastinação não é preguiça. Não é preguiça. Procrastinação tem raiz. Na verdade, tem raízes. Mais de uma raiz, tá? E aí, eu quero contar para vocês aqui 3 raízes. 3 travas. Tem muito mais, tá? Dentro do GT eu falo de todas elas, mas aqui eu trouxe 3 para a gente tratar. Primeiro, medo do julgamento das pessoas. Você não faz, você não tira o projeto do papel, você não faz o que deveria fazer, porque você está com medo do que fulano, ciclano, beltrano, minha família, meu marido, meus parentes. O meu professor vai dizer: nossa, não, você é nova demais para fazer isso. Não, você não consegue dar essa aula, não. Não, você não tinha que estar ensinando isso, não. Não, você ainda não tem, né, tudo que você precisa para, né, medo do que as pessoas vão falar. Gente, isso trava, isso te faz você não fazer coisas que você já deveria estar fazendo há muito tempo. Primeira trava, primeira raiz é pensar no que a outra pessoa vai pensar de mim a respeito do que eu estou fazendo. E é isso me trava. Isso, isso me trava, isso te trava de um certo a tal ponto, gente, que faz com que você talvez nunca tire um projeto do papel. Talvez nunca invista naquilo que você tanto quer, no seu sonho, no seu objetivo. Nossa, meu objetivo é dar aula sobre isso aqui. Meu objetivo é criar, construir, empreender. É criar, ter a minha loja, ter o meu empreendimento, ter minha empresa. E por que que ainda não tirou? Porque eu tenho medo do que as pessoas vão falar. Não, você está num emprego muito bom. Por que que você vai sair para ganhar menos? Você está pensando lá na frente, visão, visionário, mas as pessoas estão vendo só a ação de agora. E aí você tem medo disso. Segunda coisa, você sempre não se acha merecedora. Não, não mereço. Baixo merecimento. Eu não estou pronta ainda. Eu preciso de uma pós, eu preciso de um inglês, eu preciso. Não. Nossa, eu preciso trabalhar muito ainda para eu chegar nesse nível. Gente, baixo merecimento. Você merece sim. A sua jornada foi só você que andou ela, trilhou ela. Eu jamais posso olhar e falar assim: não, você não merece fazer isso, não. Você não merece ter isso. Você não merece conquistar, almejar, conquistar esse objetivo, conquistar esse sonho. Você sabe exatamente onde foi e o que foi que você aprendeu dentro do seu processo, dentro da sua jornada, da sua caminhada. Então, sim, o que você tem para falar, muitas vezes, mas tanta gente já fala, tanta gente já fez, tanta gente, né, e quebrou a cara e não deu certo. Tá, mas o que você tem é só você que tem. Eu não tenho e mais ninguém tem. É a sua experiência. Então, você merece, sim. Então, às vezes, nós não fazemos. Seu chefe virou e falou assim: nossa, faz essa reunião aqui para mim. Nossa, não estou nem preparada, doutor, não dou conta, não. Nossa, atende esse cliente para mim, o cliente mais importante do seu negócio, lá, da sua empresa. Não, nossa, não mereço, não. Nossa, falta muito ainda para eu chegar nesse nível. Gente, isso trava, isso impede você de dar o passo. Vou lá, vou com medo mesmo, vou resolver. Resolve esse. Não, eu resolvi aqui, mas vai lá, chefe, resolve lá. Leva Não, gente, nós precisamos parar. O que vocês têm até aqui, não foi da noite para o dia que vocês chegaram aqui. Precisamos melhorar? Com certeza, a todo tempo, com certeza. Mas o que nós já caminhamos,
Sim, nós merecemos estar onde nós estamos. E nós estamos aqui para mudar essa mentalidade para chegar ainda mais longe, tá? E por último, ambiente ruim. Ambiente infértil. Trava você. Impede você de fazer o que tem que ser feito. Vou dar um exemplo simples para você. Você quer começar a fazer dieta. Ah, minha meta é fazer dieta. E você não faz por quê? Porque você acorda de manhã, cedo, e o que que tem na sua casa? Um bolo, doces, uma mesa cheia de doces. Você fala, não, vou começar a fazer a dieta na semana que vem. Ambiente que não te favorece. Ambiente ruim, infértil, que não te favorece, que não favorece você sair do lugar onde você está e dar o passo em direção ao seu objetivo. Isso te faz o quê? Procrastinar. Percebe que aqui nenhuma vez eu falei preguiça? Não é preguiça. São travas, são razões que nós precisamos entender. O que está me impedindo de fazer o que eu faço? O que mais me impede de fazer, de tirar aquela tarefa do lugar, de tirar aquela tarefa, né? De fazer essa tarefa. Ah, é porque ela é chata. Então tem um motivo. Por que ela é chata? Por que você acha que fazer esse negócio aqui não. Ah, porque eu acho que não vai dar certo. Tem um motivo. Tem uma razão pela qual você está procrastinando a execução de toda atividade, de toda tarefa. Tem um motivo. Pode não ser um desses três que eu falei, porque, como eu falei, procrastinação tem várias raízes. Aqui eu trouxe esses três para vocês. Mas o que eu quero trazer para a consciência de vocês não é preguiça. Tem motivo. Identifique o motivo. Se não é nenhum desses aqui, qual é o motivo? Olhe para dentro de você que você vai encontrar o motivo. Eu não faço essa tarefa porque eu não faço audiência. Por que você não faz audiência? Eu não atendo o cliente. Por que você não atende cliente? Eu não faço isso. Por que você não faz? Por que tá ali essa demanda há meses, há semanas, há dias e você está procrastinando a execução dela, tá? Quais são as ações práticas que a gente pode fazer para a gente começar a eliminar a procrastinação no todo, dentro da nossa rotina? Eu trouxe aqui 4 para vocês. Primeiro, estabeleça sempre, gente, prazo para você fazer toda a tarefa da sua agenda. Tem que ter prazo. Não pode entrar uma demanda na sua agenda. Ah, ligar no médico. Tá, então tem que ter prazo. Até que dia que você tem que fazer isso? Tem que ter prazo. Porque senão você não vai fazer. Senão, não vai sair do lugar. Tem que ter prazo. Tem que ter prazo para entregar. Mas não tem prazo, Evelyn. Eu não falei para o cliente, tá, mas na minha agenda, toda demanda tem prazo. Eu posso fazer isso aqui até que dia? Até dia tal. E eu cumpro. Gente, é tão importante isso, porque você começa a entender que é mais importante você cumprir os prazos consigo mesma do que com o outro. Você tem que se levar a sério, tem que levar a sério o seu planejamento. Tem que levar a sério as demandas que estão ali, as atividades que estão ali. Então, prazo, sempre. Prazo para você entregar. Tudo tem que ter uma data. Eu vou fazer isso aqui até tal dia, eu vou fazer isso aqui até tal dia. Se não tem prazo, se o seu chefe não pediu um prazo, se o cliente não pediu prazo, se dê você um prazo para você entregar isso. Você fazer e executar essa demanda. Segunda coisa, utilize a regra dos 2 minutos. O que é a regra dos 2 minutos? A regra dos 2 minutos nada mais é que você olhar para sua agenda e ver qual tarefa você elimina, você faz ela em até 2 minutos. Sabe por quê? Porque são as que a gente mais o quê? Negligencia, a gente adia. Ah, não, isso aqui é rapidinho, eu faço, vou deixar para o final do dia. Dá 6 horas, o que você quer? Ir embora, desligar o computador e vai com Deus. Aí aquela tarefinha que era fácil de 2 minutos, fica para o dia seguinte. E aí acontece a mesma coisa. Gente, Evelyn Brito, já fiquei com uma demanda de 2 minutos, que era ligar no médico e marcar uma consulta. Mais de meses. Mais de meses. Nós fazemos isso. Então, olha para sua agenda. O que eu faço? Elimino. Não vou adiar, não vou delegar, eu vou fazer, executar em até 2 minutos. Faça.
Ligar? Faça. Responder o e-mail? Faça. Responder o WhatsApp? Faça. Regra dos 2 minutos. Isso vai eliminar grande parte dessas demandas que são curtinhas e vai diminuir essa procrastinação, porque você fica jogando. Quando você vai ver, tem uma demanda lá na sua agenda há mais de dias para você fazer. Terceira coisa, estabeleça consequências para quando você não cumprir tarefas. Gente, como eu falei agora há pouco, o compromisso é com você. Eu não vou estar aí do seu lado para falar assim, Carol, você não fez. E agora? Valesca, você não cumpriu. E agora? Eu não estou aí todos os dias. Mas você tem que se levar mais a sério do que eu te levo a sério. Você tem que olhar para sua agenda e falar: bom, se eu não fizer, qual que é a consequência? Amanhã eu vou fazer isso aqui e não vou e não amanhã tinha aqui um horário de lazer no meu planejamento. Não vou pro lazer. Eu vou dar o horário para fazer essa tarefa que eu não fiz, que eu acabei procrastinando. Então, estabeleça consequências. Consequências para aquilo que você percebe que está procrastinando. Não é consequência que, Evelyn, aconteceu um imprevisto e não deu para fazer. Não, aí não, né? É aquela demanda que você está percebendo que estou procrastinando. Então, tá. Então, eu vou me dar aqui. Já coloquei prazo. E se eu não fizer dentro do prazo, essa demanda que eu já estou procrastinando, qual que é a consequência da não execução dela? Beleza? E por último, também comemorar as vitórias, né, gente? Se recompense quando você cumprir essa tarefa. É um sorvete, é um passeio no shopping, é sei lá, qualquer coisa. Se recompense. Olhe e fala, eu consegui tirar do papel uma demanda que eu estava procrastinando para fazer. Uma tarefa que eu estava há dias. Então, eu estou aqui porque eu mereço comemorar essa vitória. Que eu comecei, eu tirei do papel. Às vezes você nem terminou. Porque às vezes a demanda, ela exige mais de uma ação, de uma execução, perdão. Mas você deu início. Comemore, comemore, se recompense. Isso tudo faz a diferença. Tudo bem? Até aqui? Olha, gente, busquem sempre a melhoria contínua e elimine os vilões do tempo, pois cada minuto organizado dentro da rotina de vocês é um passo a mais para o sucesso, para a organização, para o planejamento de vocês. Esses são os 3 vilões que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Eu queria que eu trouxe com ações práticas que vocês já podem colocar na rotina de vocês amanhã e me contar se não funcionou, porque eu sei que vai funcionar. E eu espero que vocês comecem com essas aulas a criar essa consciência de utilização, de investimento do tempo de vocês de uma maneira mais assertiva e comece a eliminar esses vilões, tá? Que vem, às vezes eles vêm assim camuflados, né? De tantas coisas dentro da nossa rotina, mas a gente precisa tomar as rédeas da vida, do tempo, como a própria Isabel falou, tomar as rédeas aí de como nós utilizamos o tempo, porque a vida é de fato curta e nós seremos, né, todos responsáveis sempre por como utilizamos o nosso tempo. E eu queria agora que vocês me falassem como foi a aula de hoje para vocês. O que mais vocês gostaram? O que mais, assim, vocês olharem e falaram, nossa, isso aqui foi para mim. Se teve alguma virada de chave, se foi, né, assertiva a aula, se foi direcionada, o que vocês acharam? Podem escrever no chat para mim, por favor. Escrevam para mim. Isabel, isso mesmo, prazo é fundamental. Fundamental. Se a gente não tem prazo, Isa, a gente se perde no processo. A gente se perde na entrega, a gente se perde em tudo. É fundamental a gente ter prazo. Lu disse que foi excelente. Que bom, Lu.
Fico feliz que você esteja aqui. Isabel gostou muito, é meu primeiro contato com você. Seja bem-vinda, Isabel. Gostou da aula? O que que mais te impactou ou não? Não teve nada, Evelyn, já ouvi de tudo que você falou, não trouxe nada de novo. É, Organizar a agenda é imprescindível para saber as demandas e fazer o planejamento. Olha que bacana. Isso aí, Rafa. Isabel disse aula muito explicativa. A Rafa disse que gostou. Gente, eu fico feliz, muito feliz que vocês estejam. Deixa eu parar aqui, porque eu quero ver o rostinho de vocês agora. Hum, excelente, Carol. Que bom, Carol. Que bom. Essa é a segunda aula, a gente ainda vai ter algumas ainda. Daqui a 15 dias a gente vem. Nossa, foi como uma bússola e vi diante de um espelho, você falando e eu vendo os vilões saltando na minha frente. Ah, só para constarmos altos. É meu primeiro contato com você. Só lamento não ter te conhecido antes. Ah, que coisa mais maravilhosa, Valesca. Mas como você disse, não me largue mais. Tamo junto. A Rafa disse: vejo que preciso organizar uma rotina e hoje me vejo indo com a maré. Isso, não faça isso. Você ir com a maré é você não dar valor para aquilo que de fato importa para você, porque nem a maré está ali. Então, comece a ter um olhar mais estratégico para a sua utilização, tá? Para a utilização do seu tempo. A Mara disse que a aula foi maravilhosa e o que mais me impactou foi a parte que mais preciso melhorar, que é a procrastinação. Muito obrigada. De nada, Mara. A procrastinação é aquilo que eu falei, não é preguiça, não leve isso. Ah, não, amanhã é só um adiamento, né? Não, entenda a razão, tem raiz, entenda o motivo. Aqui eu falei três, mas se você não conseguir identificar num desses três, tente olhar e saber por que que eu estou procrastinando, né? A Valesca disse que tem muita, ela disse muito forte sobre a procrastinação, a gente sempre acha, né, que é preguiça, que, não, é só... Não, mas não é. Nós procrastinamos, o cérebro da gente, ele é preguiçoso, tá? Ele não gosta de ser tirado do conforto. Ele não gosta de ser sacudido, sabe? Então, tem um motivo, tem um motivo. E entender esses motivos assim, faz toda a diferença. A Valesca, tenho essa dificuldade de organizar uma agenda. Vou usar o material como apoio e montar minha próxima semana. É isso aí, já começar a utilizar para fazer. Faz um print para a gente postar e te marcar. Aliás, para a gente fazer um print. Gente, faz um print aí, me marquem. Eu vou fazer também, mas vocês podem fazer e me marcar. Deixa eu ver aqui. Vocês me marquem, eu vou fazer aqui também. E aí eu reposto vocês. A aula hoje foi incrível, foi ótima. Muito obrigada. Eu vou lançar aqui, antes da gente de eu me despedir, eu vou colocar aqui já o material para vocês. Espera só um minuto. Tá aqui. Vou mandar o material para vocês agora. Puxa.
Gente, o material não tá querendo ir pro... Vou lançar aqui, vocês me falam se vocês conseguiram abrir ou não o material, tá? Lançando aí agora. Veja se vocês conseguem abrir e me dão um ok. Porque ele não foi como link. Travado aqui no... Não, Rafa? Tô vendo a Rafa fazer assim. Não? Uai, galera, peraí.